Olá, estudante, seja bem-vindo à segunda aula sobre modalização do discurso. Quero ajudar você a interpretar e a produzir melhor os seus textos. Vamos lá. Vou retomar alguns conceitos básicos da aula passada para que você possa ficar bem ligado no que realmente importa quando a gente fala de modalização do discurso. A gente pode perceber que a língua, quando se escreve ou quando se fala, ela oferece uma série de recursos. E assim, esses recursos, esses recursos linguísticos, eles vão deixar marcas naquele texto, deixam pistas que para quando você for fazer a sua interpretação, você observar e perceber as intenções que estão ali contidas naquele texto. Então, assim, um recurso linguístico, você observar um substantivo, o grau desse substantivo, diminutivo, aumentativo. Então, ele pode querer dar ênfase, ele pode querer amenizar, suavizar. Por exemplo, um verbo, se ele está no modo indicativo, uma certeza, no subjuntivo, uma hipótese. Um advérbio, a que circunstância está ali naquele advérbio? Tem uma dúvida, tem uma certeza, tem uma noção de tempo, temporal. Então, a gente percebe essas questões. As adjetivações que são sendo usadas no texto, que muitas vezes faz com que aquele texto fique carregado de juízo de valor, faz com que aquele texto tenha sentidos diferentes, que a gente possa perceber o sentido que foi empregado. Então, assim, a gente perceber esses elementos numa interpretação é essencial para que a gente não possa incorrer no risco de estar ligando assuntos que são diferentes. Essas expressões nos ajudam a interpretar com mais segurança o texto. Eu vou mostrar para você agora uma questão que costuma cair muito em provas. E você ser cobrado por isso e para você ver como é simples você resolver isso. Agora, o que a gente já começou a falar de modalizador, tenho certeza que você vai ficar ligado em determinadas expressões. E é isso mesmo. O enunciado. Você tem que manter o sentido. Tem um enunciado e vamos supor que o autor esteja te pedindo para você buscar a sentença que mantenha o sentido. Aí tem, é provável que em breve carros a petróleo sejam um sinal de subdesenvolvimento, diz Ronaldo Lemos, articulista da Folha de São Paulo. Observe que ele te dá 4 alternativas. Aí vem, articulista afirma. Bom, eu nem vou ler o resto da questão. Se aqui eu disse que é provável e coloquei afirma, de cara eu já sei. Se é provável, é uma possibilidade e afirma é uma certeza. Então, não preciso nem ler o resto da questão, que eu já ganhei a questão. Sei que a A está errada. Logo, carros a petróleo serão. Pronto, paro por aqui. Carros serão. Se serão, também já está me dizendo aqui que não tem dúvida. Os carros vão ser sinal de atraso. Quem usa carro a gasolina, por exemplo. Aí vem, para o articulista, é certo. Também paro por aqui. É certo, é certeza. Em nenhum momento tem dúvida aí. E aí, na questão seguinte, na última, vai aparecer, olha, é provável. Foi o que eu observei. Aí, na última, eu vou ver o quê? Qual é a palavra que tem o mesmo sentido de é provável? É possivelmente, porque tanto é provável como possivelmente tem o mesmo sentido aí. A carga semântica das duas, semântica, sentido, significado, eles mantêm o mesmo sentido. Então, assim, o texto mantém o sentido na letra D. Então, assim, isso porque tanto é provável como possivelmente me remete à dúvida. Observe que aqui tem verbo no subjuntivo, sejam no subjuntivo, e que na letra D também tornem-se, está usado no subjuntivo. Isso é importantíssimo. Da agora em diante, não quero ver ninguém mais errando essas questões. Então, é isso. Como vimos ali naquela questão, observar as expressões modalizadoras é de suma importância na hora que você vai interpretar um texto. Por exemplo, nós temos expressões que indicam certeza, certamente, sem dúvida, sem falta, é certo, não tenha dúvida que, por exemplo, se o professor colocar uma frase assim, ó, certamente seus professores estão prontos para ajudá-lo, mesmo à distância. Repare que para eu manter
o sentido dessa frase, eu não posso colocar talvez. Porque se eu colocar talvez, aí o sentido vai ficar duvidoso. Ele pode estar ou não pronto para te ajudar. Eu tenho que pegar dentro, escolher uma palavra que tenha o mesmo sentido. Eu não posso trocar por palavras com sentidos diferentes. Aí depois a gente vem, probabilidade ou dúvida. Que palavras indicariam probabilidade e dúvida? Talvez, possivelmente, um advérbio talvez, ou um possivelmente, ou um quiçá, ou um provavelmente. Ou então a expressão é possível, espera-se que. Repara-se, vamos supor, espera-se que tenhamos aulas presenciais antes do segundo semestre. Quando eu digo espera-se, é uma probabilidade. Eu não tenho certeza. Então, assim, eu não poderia colocar certamente, porque se eu escolhesse a expressão certamente, eu estaria te dando uma certeza, e eu não posso, porque o contexto da pandemia não me permite eu te dar uma certeza em relação a isso. Tem aí também alguns verbinhos, tipo crer, pode ser uma proposição, duvidar. Eu posso usar uma palavra duvidar com sentido de certeza. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, duvido que você não está com vontade de voltar às aulas. Repare que, quando eu digo duvido que você não está com vontade às aulas, assim, é como se o meu sentido que eu estou dando assim, eu tenho certeza que você está com vontade de voltar para a escola. Eu posso também usar, tipo, creio. Creio que a vacina Coronavac é confiável. Repare que é uma proposição. Eu digo, Coronavac é segura. Então, eu acredito nisso. É uma possibilidade para mim, viável em relação a isso. Então, essas expressões todas te ajudam muito na interpretação do texto. Observe que há uma série de palavras que contribuem para a modalização do discurso. E assim, você ficar atento ao sentido dessas palavras vai ser muito importante na interpretação. Assim, tem palavras que indicam obrigação, outras permissão ou escolha, proibição. Observe que, se eu tivesse uma frase, usa máscaras em locais públicos. Se for obrigatório, eu tenho que usar deve fazer, faz necessário, indispensável, tem dia, vital, obrigatoriamente, torna-se essencial, necessariamente. Então, eu vou escolher ou entre um verbo ou advérbio dessa classe aí. Agora, se fosse opcional, se eu tivesse a opção de escolha, eu ia escolher entre sugere, opcionalmente, pode, é permitido. Observe que o sentido muda totalmente no texto a depender da palavra que eu escolha. E assim, se eu estiver diante de uma proibição, por exemplo, entrada de pessoas sem máscaras em locais públicos é proibido, não deve, jamais poderá ser permitido, não é permitido. Observe que nesse caso eu não tenho escolha. Então, assim, o que fica daí? Se deve, é uma obrigação. Se pode, eu tenho a possibilidade de escolha. O que você não pode é usar um pelo outro. Finalizando, eu trouxe para vocês 2 trechos de um artigo editorial veiculados no Jornal à Tarde para que a gente possa perceber a presença de expressões modalizadoras. Observe no primeiro. Cafelier, o cantinho que não vai poder saudar os 472 anos da capital baiana. O Cafelier dá ao Carmo um charme peculiar à capital baiana. Observe que ele recorre à expressão linguística como cantinho, que é um substantivo que está sendo empregado no diminutivo, significando que ele tem uma afetividade, uma ligação emocional com aquele lugar. Ele usa ainda o cantinho como personalizado, certo? Ele usa não vai poder saudar. Isso porque, por conta das restrições, esse local vai ter que ficar fechado. Então, ele não vai poder estar lá na comemoração do aniversário de Salvador. Aí ele diz, ele usa um charme peculiar. Observe que ele escolhe charme para dizer que esse lugar é um lugar que tem características assim charmosas. E aí ele diz peculiar, que você só vai encontrar ali naquele lugar. Então, assim, é um trecho carregado de subjetividade, de juízo de valor, das marcas pessoais, das impressões, dos sentimentos do autor. No editorial, por sua vez, ele já começa com o adjetivo lamentável. Lamentável significa, que sentido me remete? Lamentável, eu já vou logo saber que ele vai dizer algo que ele não concorda, que ele não aprova, que ele não gostou, que é desaprovável. Aí, sob todos os pontos de vista, observe que ele ainda intensificou o que ele disse logo no começo, com lamentável.
Então, assim, nada naquele cenário vai ser algo de que ele possa dizer, eu aprovo. Ele está falando de quê? Da morte do policial militar Wesley Soares. Observe que você saber identificar os recursos linguísticos presentes em um texto ajuda você a interpretar e a produzir sentido para esse texto. Então, terminamos por aqui e trarei para vocês em outros vídeos outros aspectos gramaticais que também podem ajudar você na sua interpretação de texto. Até lá, fique bem, se cuide.